quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus maravilhoso. Depois deste louvor abençoado de qual acabamos de toar, então é hora de meditarmos na palavra, né? E que aquilo que o Espírito Santo venha nos falar. Para isso eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O livro de Atos dos Apóstolos está logo depois do livro de João, no Novo Testamento. É um livro prático, fácil para estar se encontrando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós iremos ler o versículo de número 5, que a palavra de Deus, ela diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Glorioso Deus e amado Pai, assim como o Senhor recebeu, meu Deus, os louvores, meu Pai, de qual foi entoado, e nós cremos sim que chegou na Tua presença a adoração da Tua igreja. Receba também, meu Pai amado, as nossas vidas como os verdadeiros adoradores a Ti, meu Pai, e que possamos Te adorar em espírito e em verdade. A Tua palavra, meu Deus, de qual foi lida, nós cremos que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, nos nossos corações nessa noite. Fala porque nós precisamos ouvir a Tua voz, meu Pai. Fala, meu Deus amado, pois ainda tem uma igreja que Te busca e, meu Pai, uma igreja que confia em Ti, meu Pai. Que a Tua palavra, ela transforme, que a Tua palavra abra os nossos olhos, que a Tua palavra nos desperte, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, venha alcançar vidas, meu Pai, e venha, meu Deus amado, operar milagres no nosso meio. Se conosco, usa mim como instrumento e vaso nas Tuas mãos, pois assim nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
Esse texto de qual nós acabamos de ler, de qual está no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala da igreja primitiva, né? De qual a igreja estava crescendo, de qual a igreja, mesmo sendo perseguida, a igreja foi a época que a igreja mais cresceu, vamos dizer assim, pelos os apóstolos, de qual estava determinado a fazer aquilo que Jesus assim tinha o deixado, porque na época, quando mataram Jesus, falaram assim: bom, a palavra agora não vai ser mais pregada. Quando Jesus assim foi morto, eles pensavam que o tinham acabado tudo, né? Mas sabemos que a própria Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eles, pois, viram que assim a igreja só crescia mais e mais. A igreja, né, estava unida, estava buscando, a igreja estava orando. E é isso do que eu gostaria de trazer para as nossas vidas nessa noite. A importância de uma igreja que ora principalmente unida, de uma igreja que busca a Deus junto, em comunhão, né? Isso é maravilhoso. Nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele é maravilhoso, porque desde o capítulo de número 1 só vai falar de coisas gloriosas, né? Que Deus de qual se fez na vida destes homens, né? A Bíblia fala que no capítulo de número 1 fala dos discípulos reunidos, capítulo de número 2 fala do batismo do Espírito Santo, e assim por diante vai falando da perseguição da igreja, fala da conversão de Saulo, e aqui no capítulo de número 12 está falando de como que a igreja estava ainda sendo mais perseguida. Aqui nesse versículo de número 5, de qual nós acabamos de ler, a Bíblia está falando que Pedro, ele estava preso no cárcere, assim determinado pelo rei Herodes, para assim ser apresentado nas festas dos pães asmos, né? Porque se ele era apresentado, era festa, para eles, uma festa judaica, era uma festa que tinha que apresentar, vamos falar assim, alegria para o povo, né? Para que o povo pudesse se animar. A Bíblia fala que Herodes, se você pegar no versículo de número 1, a Bíblia fala que ele prende a Tiago, irmão de João, e a Pedro, né? Ele prende assim alguns da igreja para os maltratar. No versículo de número 2, a Bíblia fala que Tiago, ele é morto, ele é passado a fio da espada, né? Então, a Bíblia fala que no versículo de número 3, a Bíblia fala que, vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Então, tendo o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A Bíblia está falando que, logo após a morte de Tiago, a Bíblia fala que Pedro ficou preso, mas a Bíblia fala que ele não ficou preso numa prisão qualquer. A Bíblia fala que ele estava sendo escoltado, estava sendo guardado. A Bíblia fala que eram 4 escoltas, cada escolta de 4 soldados, totalizando um total de 16 homens, assim, guardando a Pedro. Só que eu acho tão interessante na Bíblia, é que ela fala assim, mas os 16 soldados, a prisão de qual estava Pedro, a Bíblia fala que no versículo de número 5, tinha uma igreja que estava orando pela vida de Pedro, de qual estava preso. A Bíblia fala que eles estavam orando a Deus a favor de Pedro. E a Bíblia fala que essa oração da igreja não foi uma oração à toa, não foi uma oração que ficou em vão, foi uma oração de qual ela chegou até Deus. Porque se você pegar no versículo de número 6, diz assim, ó, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É algo que a gente vê assim na igreja primitiva, a união de qual estava o povo de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas aquela igreja primitiva era uma igreja que estava na expectativa da volta do Jesus. Eu já vi pessoas falando isso. Realmente, era uma igreja que estava crescendo. Ora, mas o Jesus lá da igreja primitiva, o Jesus lá do Atos dos Apóstolos, é o mesmo Jesus de qual nós servimos no dia de hoje. A vida de qual passava os apóstolos naquelas épocas, muitos passam pelos dias de hoje também. Então, a igreja, ela é a mesma. O povo, ele é o mesmo, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Só que a Bíblia está falando de uma união da igreja. A Bíblia está falando assim que quando Herodes assim mandou prender Tiago e Pedro, a Bíblia fala que a igreja fala assim: vamos orar pela vida do Pedro, o irmão Pedro, né? Isso que é maravilhoso. A igreja não ficou contente, porque Herodes, tipificando aqui o inimigo, tipificando aquele que mata e que estava tentando destruir com a palavra de Deus, de qual ela pudesse estar crescendo, a intenção dele era de apresentar a Pedro, né? A intenção dele era falar assim: ó, a Pedro vai ser o mesmo fim de Tiago. E assim ele o deixou com uma grande escolta assim o segurando. E a oração da igreja, ela chegou até Deus. E a Bíblia fala que o Senhor enviou um anjo. O anjo desperta Pedro e Pedro estava tranquilo. A Bíblia está falando que ele estava dormindo. Estava deitado, junto às sentinelas, estava dormindo. E dormia entre dois soldados, acorrentado junto com eles. A Bíblia fala que o anjo desperta, sai com Pedro, passa pela primeira, passa pela segunda sentinela. Quando ele chega no portão, a Bíblia fala que o portão se abre automaticamente. Ao sair do portão, ao sair da cidade, Pedro desperta. E Pedro fala assim: agora eu sei que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes. Mas a Bíblia fala que o Pedro sai à procura dos irmãos. E quando ele chega à casa de Maria, mãe de João, quando ele chega lá, todos ainda estavam em oração. A oração não tinha acabado. A oração ainda prosseguia. Essa igreja maravilhosa de qual nós estamos aqui meditando essa palavra nessa noite, é uma igreja que nós possamos também buscar para os dias atuais. É uma igreja também que você já parou para pensar a importância que é a oração da igreja pela vida de um irmão? Você já parou para analisar uma igreja orando pela vida de uma pessoa? Ah, mas a nossa igreja não tem ninguém aprisionado.
Não tem ninguém na prisão, não tem ninguém no meio de soldados acorrentados, não tem a olhos carnais e mais aos olhos espirituais. Quantos irmãos não estão presos por sentimentos? Quantos irmãos não estão presos por atitudes? Quantos irmãos que não estão presos porque não são assim de uma maneira ou uma outra transformados de imediatos? E isso cabe o papel da igreja. Porque a igreja ela tinha de tudo para falar assim, nós orar por Pedro? Não, vamos orar por Pedro não. Pedro falhou. Pedro negou a Jesus. Né? Pedro negou Jesus. Pedro é encrenqueiro. Pedro, quando foram prender Jesus, cortou a orelha do soldado, né? Você fala que tem gente que fala assim, eu sou crente igual Pedro. Não, Pedro negou Jesus, irmão, cuidado com isso. A igreja poderia ter falado assim, nós vamos orar por Pedro? Não, vamos orar por ele não. Ele se entrou nessa enrascada, mas a Bíblia fala assim, a igreja foi orar por Pedro. Porque às vezes quando é para a gente orar, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é o defeito da pessoa, é o defeito do irmão. E foi isso que a Bíblia está relatando assim, a igreja estava cheia do Espírito Santo, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja foi batizada, a igreja foi cheia, a Bíblia fala que foi derramado dons, e a Bíblia fala que a igreja foi orar por Pedro. Não importa o que o Pedro fez, importa que a igreja ficou em oração para que aquele que era um servo de Deus, um irmão na fé, não pudesse padecer na mão do inimigo. É isso que eu estou querendo estar trazendo para as nossas vidas nessa noite. A importância que nós temos de estar orando pela vida de alguém. A importância que nós temos de estar orando pela vida de um irmão. O tempo está fechado. Os contatos, às vezes, assim, físicos, nós não estamos tendo. É raro acontecer isso. Mas isso nos cabe, às vezes, muitas das vezes, estar orando pela vida de alguém. Ah, eu não gosto. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou orar. Às vezes eu vou até mais fundo. Quando você convida alguém para orar, uma das primeiras perguntas que a pessoa fala assim, que pecado que ele cometeu? Não, santo, não é pecado. Não é para julgar. O próprio Jesus falaram assim, olha Jesus, qual que é a tua missão? Ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E assim foi o papel que a igreja fez, foi orar para libertar Pedro da prisão, para libertar Pedro da mão do inimigo. Às vezes a gente fica parado, às vezes fica passando aquele filme. Quantas pessoas não estão precisando da nossa oração? Quantas pessoas não estão precisando do mover de Deus? Pedro falou assim, eu sei que o Senhor enviou um anjo para me libertar da mão de Herodes. Agora eu sei, porque não tinha condição de eu estar preso por meio de 16 soldados, são 4 escoltas, cada um contando 4 soldados. E a Bíblia está falando assim que Pedro saiu e ele foi liberto. Já parou para pensar quantas pessoas a gente poderia estar orando para ser libertos? Pedro tinha dificuldade, Pedro não ia se libertar, não ia sair dali sozinho. Mas a Bíblia fala que ele saiu debaixo de oração. E assim são na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão precisando da tua e da minha oração para serem libertos, para sair da escravidão do inimigo. E isso às vezes encontra barreira nas nossas vidas. Encontra desavenças, encontra rixas, encontra mágoas, encontra muitas vezes da outra sentimentos desagradáveis, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero estar trazendo nessa noite texto que a Bíblia nos ensina é ao contrário. Se você pegar aí, ó, livro de Lucas 22, antes Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo de número 5.
e versículo 43 e 44, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 43 e 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? O próprio Jesus falando: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque é fácil a gente orar por quem a gente gosta. É fácil a gente orar por pessoas que faz parte, vamos falar assim, da nosso mesmo diálogo. E para orar por aquelas pessoas que às vezes a gente fala assim, esse não me desce. É a coisa mais difícil que existe nas nossas vidas. Mas isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é orar. O próprio Jesus falou, até por os inimigos, por aqueles que perseguem. Se a gente pegar essa igreja de Atos e pegarmos a igreja nos dias atuais, como a igreja mudou, como a igreja teve uma transformação. Quando eu falo igreja não é só em Bauru, a igreja do Brasil, a igreja no mundo inteiro, no estado de São Paulo, como essa igreja mudou. Aqui a igreja ficava unida, orando, buscando. E hoje como é que está a igreja? Hoje a igreja se encontra dividida, hoje a igreja tem disputa, hoje a igreja é competição, hoje a igreja é quem tem mais membro, quem tem o templo maior, quem canta melhor, quem toca melhor. Hoje a igreja mudou totalmente. A Bíblia está falando aqui que eles estavam unidos. Se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos, eu acho muito lindo, capítulo 2. Olha como a Bíblia fala, como viviam os convertidos. Quem são os convertidos hoje? Somos nós, que nos convertemos. Atos capítulo de número 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, unidos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Ninguém era melhor do que ninguém. Não tinha aquele mais alto, mais baixo, aquele mais importante, não. Eles eram tudo em comum. A Bíblia fala assim, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso ajudava bastante. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E esse versículo que eu acho muito bonito, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa que era a igreja. A igreja estava unida. A igreja, a Bíblia está falando, quando eles se uniam, eles iam contar as maravilhas que o Senhor tinha feito na vida deles. E hoje como é que está quando a gente se encontra? Quando nós nos encontramos, nós temos feitos? Igreja, eu estou falando do modo geral. Eu não estou falando igreja da placa A, placa B, placa C, D, não. A igreja que é de Cristo, a igreja que é do Senhor. A igreja de que um dia Jesus virá buscar para morar eternamente ao seu lado. A Bíblia está falando assim que a igreja estava unida buscando em oração. A Bíblia está falando que eles falaram assim, não vamos nos conformar em ver o irmão Pedro na mão de Herodes. Tiago já tinha sido morto, mas eles falaram assim, ainda tem Pedro, vamos orar pela vida dele. Vamos buscar para que Deus leve salvação. Como você tem orado para que Deus possa alcançar aquele que está aprisionado por sentimentos de Satanás? Você tem orado por aquela pessoa que você fala assim, aquela pessoa é muito difícil, aquela pessoa é triste de lidar. Você tem orado? Eu tenho orado.
A igreja tem buscado. Jesus está falando assim, ó, eu vim para salvar. João 12, João capítulo de número 12. E de repente, nós temos que ver na Bíblia. João capítulo de número 12, versículo de número 47. Que diz assim, ó, João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem que falou isso? O próprio Jesus. Eu não vim para julgar, não. Eu vim para salvar. Eu vim para trazer salvação no meio da igreja. Como é maravilhoso a gente ver como é que a igreja estava unida. Se você pegar o capítulo de número 4, também fala da comunidade cristã, como que era, como eles cresciam, como eles se ajudavam, como eles viviam em oração, como eles buscavam. Eles falavam assim, ó, vamos orar pela vida de um, vamos orar, vamos estar unidos. Falaram assim, vamos orar pela vida de Pedro. Ah, mas Tiago já foi morto. Às vezes a gente tem aquele negócio de falar assim, vamos orar pela vida de um irmão. Ah, mas será que irmão ainda tem jeito? Já vem isso na nossa cabeça. Eles podiam ter falado assim, mas será que Pedro ainda tem jeito? Bom, mas o Tiago foi morto. Ah, deixa Pedro, né? Nós vamos orar para Deus libertar Pedro, mas Pedro é tão cheio de defeito. Mas se você voltar lá no Lucas 22, outra coisa maravilhosa que o próprio Jesus fala para Pedro, Lucas 22, 31, que diz assim a palavra de Deus. Olha como que a gente temos que nos rever os nossos conceitos como servo de Deus a cada dia. Temos que rever todos os dias. Lucas 22, 31, que diz assim, ó, próprio Jesus falando, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha que Jesus fala, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, eu acho interessante essa palavra, fortalece os teus irmãos. Mas como assim, quando Pedro se converter? Sendo que Pedro já andava muito tempo com Jesus, mas Jesus está falando assim, Jesus conhece o coração. Jesus está falando assim, Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece antes que o galo cante. Olha como que Deus conhece os nossos corações. Olha como Ele sabe que nós somos limitados. Essa passagem está falando assim, que Satanás foi e reclamou de Pedro para Jesus. Ele queria peneirar. Mas Jesus, sabendo que se isso acontecesse, Pedro passaria por essa peneira. A Bíblia fala que Jesus falou assim, mas Pedro, eu roguei por ti, eu intercedi. Mas olha, Pedro, quando tu te converter, acho interessante, acho que Jesus estava falando assim, Pedro, não se acha o melhor dos outros não, Pedro. Tu não é melhor do que ninguém, Pedro. Quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. É algo que a gente tem que ver todos os dias. Aqui está falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Que Tiago foi preso, Pedro foi preso. Herodes passou a fio de espada a Tiago e falou assim, o próximo vai ser Pedro. Mas a igreja não ficou quieta, a igreja não ficou parada, a igreja foi orar. Eu fico pensando, rapaz, você já parou para pensar quantos milagres a igreja ainda tem para viver, se buscar junto? Quantos milagres a igreja tem para viver, se buscar a presença desse Deus poderoso? Eu fico feliz às vezes de encontrar muitos irmãos na rua.
Tem irmão que até chora quando vê a gente falando, eu estou com saudade. Eu estou com saudade de você, estou com saudade da igreja. Quanto tempo que a gente não se vê, porque já tem 2 meses que a igreja está fechada. Era isso que deveria ter esse sentimento. Esse sentimento de saudade não era para acontecer só nesses dias que o templo está fechado, era para ser todos os dias. Porque em Cristo nós somos uma nova família, em Cristo nós temos que orar um pelo outro. Você já tem pegado seu telefone para mandar uma mensagem para alguém, para perguntar para ele assim, irmão, como é que você está? Irmão, nós estamos em oração, você já pegou o telefone para que ele seja útil na tua mão para você fazer esse tipo de pergunta para os irmãos da fé? Ou às vezes você pega o telefone de fazer essas perguntas, você faz outras perguntas que não tem nada a ver de alimentar. Igreja, oração, milagre. Vou repetir de novo, filho. Igreja, oração e milagre. É isso que nós devemos buscar juntos e unidos. Nesses tempos de qual o tempo está fechado, tem muitos irmãos que precisam se fortalecer na fé. Tem muitos irmãos que estão precisando se libertar de muitos inimigos que estão assim o aprisionando. Tem muitos irmãos que precisam da minha e da sua oração. A gente conversa entre os pastores, a gente fala assim, olha como a gente tem trabalhado, olha como a gente tem orado, olha como a gente tem conversado. A igreja não para, a igreja não pode parar as suas orações. Aqui está falando, quando fala igreja, não é o templo, está falando da vida dos irmãos. Está falando assim, ó, Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Busca Deus em oração. Nós temos aí nas nossas igrejas muito desses grupos, né? Olha que interessante se o grupo desse está lá com 30, 40 pessoas e falar assim, vamos orar pela vida de um irmão. Vamos orar para que Deus possa fazer um milagre. Vamos orar para que Deus possa alcançar. Tem uns que é teimoso, que a gente está orando, mas está teimando ali para ficar pecando, para ficar no erro. Mas não cabe a nós julgar, porque Jesus falou que Ele não veio para julgar. E quem somos nós para julgar então? A Bíblia fala que Jesus veio para salvar. Já pensou quantos milagres poderiam acontecer no meio da igreja? Ah, eu não vou orar não, porque fulano não gosta de mim. Fulano não me desce. Você viu que Jesus falou, ora pelos teus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Ora por aqueles que te odeiam. Ora por aqueles que não te engolem. Ora pela vida deles. E é essa que é a igreja do Senhor. De qual um dia o Senhor vai vir buscar. Ó, abre aí primeiro o livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4. E o versículo de número 17. Olha que é a igreja que o Senhor vai vir buscar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Que diz assim, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem que vai estar para sempre com o Senhor? A igreja. Quem que vai morar eternamente no céu ao lado do nosso Deus? A igreja. Quem que o Senhor vai vir buscar nas nuvens? A igreja, a noiva. Mas essa igreja tem que estar firme, unida em oração. Porque um dia o Pai voltará para buscar a sua igreja. Que possamos sim buscar a cada dia. Que possamos falar assim, Senhor, me ajuda eu orar mais por a vida daquele irmão. Me ajuda a buscar mais para orar por a vida daquela pessoa. Ora.
Ora por aquele que você sabe que está precisando ser liberto. Não deixa o diabo pôr na tua cabeça esse negócio de falar, fulano não tem mais jeito. Eles podiam ter falado assim, Pedro não tem mais jeito, Tiago foi preso. Pedro não tem mais jeito, Pedro falhou muito lá. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, foram batizados. Você também é convertido, você é batizado. E a Bíblia fala que nós temos a presença do Espírito Santo. Então deixa Deus trabalhar. Que a igreja possa ficar em oração. Porque uma igreja unida, povo unido, Atos 2:42 fala que é a igreja que conta maravilhas, é a igreja que conta milagres. Você viu como é que eles se reuniam? Como é que viviam os convertidos? Quando eles se reuniam, era para contar as bênçãos do Senhor. Ó, que maravilha! Imaginou a igreja voltando, que eu creio que isso vai acontecer logo, logo, que não está longe, eu creio. Nós nos reunimos para contar as bênçãos que Deus nos fez, Deus está fazendo. Você já parou para pensar? E a gente sabe por aí o como que Deus tem trabalhado na vida de muitos irmãos. A gente sabe o quanto que Deus tem operado. Nós sabemos o quanto que o diabo vem tentando atrapalhar o plano de Deus, mas Deus tem trabalhado. Então nós vamos orar. Você fique com essa palavra no teu coração, porque você é a igreja do Senhor. Você pertence a um Deus vivo. Você pertence a um Deus que sara, que cura e que liberta. Então, esse é um Deus maravilhoso, de qual, quando a igreja orou, operou e libertou a Pedro. E essa igreja também quer ouvir as nossas orações, porque essa igreja ela também quer fazer milagres na vida do seu povo. Vamos orar. Nós teremos também um louvor. E que Deus possa, sim, nos tocar. Porque esse momento, a igreja está precisando de oração. Nós não estamos impedidos de adorar a Deus, não. É só o templo que está fechado. Você não está impedido de louvar, você não está impedido de dobrar os teus joelhos onde você estiver. Você não está impedido de pegar seu telefone e falar assim, deixa eu mandar uma mensagem para aquele irmão que esteja às vezes longe. Você não está impedido, não. Tem alguém que precisa da tua oração, tem alguém que precisa da minha oração. Tem alguém precisando da oração da igreja. Às vezes você fala assim, mas fulano está longe. E às vezes esse alguém está dentro da tua casa. Às vezes o teu marido está precisando da tua oração. Você é igreja. Às vezes o teu marido não é convertido, mas ele está precisando da tua oração. E às vezes você fala assim, mas será que ele tem jeito? A igreja foi orar para Pedro, estava na prisão. E Deus enviou um anjo. Então você crê que se você orar, Deus ele envia um anjo, Deus envia um milagre? Então vamos fechar os nossos olhos. Glória a Deus. Coração regenerado, coração transformado. Aleluia, Jesus. Coração que é ensinado por Jesus. Nós te adoramos, meu Deus, pela tua verdade. Como fruto desse novo coração. Oh, Deus poderoso. Declaro a paz de Cristo. Nós te louvamos. Abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Aleluia. Bem ajustados. É Deus poderoso. Totalmente ligados. Nós te adoramos, meu Deus. Em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, Glória. expressando Glórias ao teu nome, a Deus. glória do Senhor, uma família, Oh, Deus. vivendo compromisso
Fala isso para alguém que está do teu lado. Você precisa dele. Fala para alguém pelo telefone que você precisa dele. Fala para alguém que você precisa dele. Pai. Nós adoramos o teu nome, Senhor, pelas tuas obras. Aleluia. Glórias ao teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus poderoso. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos pela tua palavra. Nós te louvamos, meu Deus, por este louvor, meu Pai. Este louvor, meu Deus amado, é para ti, meu Pai. Tudo que nós somos, que nós fazemos, é para glorificar, exaltar o teu nome. Que a tua igreja ela continue, meu Pai, firmada em ti. Que a tua igreja ela continue unida, meu Deus. Meu Deus, muitas vezes vão falar, mas essa igreja é de 2000 anos atrás. É verdade, a igreja é de 2000 anos atrás. Mas o Jesus é o mesmo, meu Pai. O Deus que operou há 2000 anos atrás é o Deus que opera também nos dias de hoje. O Deus que libertou há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que liberta nos dias de hoje, meu Pai. Por isso, se conosco, meu Pai. Que essa palavra não volta vazia. Meu Deus, que toda obra de Satanás, meu Pai, seja quebrada. Que toda seta do diabo, meu Deus, seja envergonhada, meu Pai. Quebra as correntes, meu Deus. Quebra, meu Pai, os corações duros. Quebra, meu Pai, os pensamentos maldosos, os pensamentos facciosos. Quebra, meu Pai, toda a obra de Satanás. Meu Pai, a tua palavra fala, meu Deus, logo em seguida que Herodes, meu pai, foi comido, meu pai, por vermes, ele foi destruído. E que seja destruído também todo o levante das trevas contra a tua igreja, meu Deus. Se conosco, meu Pai. Nós cremos que estamos guardados pelas tuas mãos. Guarda os irmãos, meu Pai, da fé aonde eles estiverem, meu Deus. Guarda este irmão que ora comigo, meu Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja, e aonde você estiver, diga comigo, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.